Não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. E arrependimento é um pranto que muda a atitude. Não adianta a gente curvar os nossos joelhos, chorarmos diante de Deus, se saindo por aquelas portas nós não tivermos uma outra atitude diante das coisas mais simples até as maiores coisas que o Senhor coloca diante de nós. Arrependimento não são lágrimas, arrependimento é mudança radical de direção, mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de hábitos. E é tão lindo o que Deus está fazendo, porque quando o João foi me falando os temas, né, dessa nossa temporada aqui na América, os temas que Deus estava compartilhando com a liderança aqui, a gente vê que o Espírito Santo está regendo a orquestra. É impressionante como um sem conhecer o outro, um sem estar sabendo o que o outro está fazendo, como estão caminhando na mesma direção. Eu acabei de pregar em Dallas sobre voltando à essência. Voltando à base, voltando ao começo, revisitando as raízes. E Deus está nos levando para esse lugar de começo, porque Ele quer liberar algo novo nesse tempo tão difícil e desafiador que nós estamos vivendo. Ele está nos despertando. Avivar é despertar. Estar mais vivo. Um novo ânimo. Isso é avivamento. E é tão bom quando a gente vê que o Espírito Santo está falando com a sua igreja e a igreja está ouvindo. É tão bom. Então, como a gente está falando de bases, avivamento, volta às bases, eu quero lembrar a vocês que Jesus não veio para fundar uma religião. Jesus veio para fazer reconciliação entre o Criador e a criatura. Jesus não veio propor mais um caminho. Ele é o caminho. Artigo definido. Não tem outro. Não tem outro. Quer você acredite ou não, não há outro caminho que nos leve de volta para Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Então não é a sua bondade, não é a sua misericórdia. Você pode ser uma pessoa eticamente muito correta. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus e que apenas Ele pode fazer reconciliação entre você e Deus, você está perdido. Você não pode salvar a si mesmo. Mas uma vez que fomos salvos, purificados por esse sangue, reconciliados com Deus Pai em Cristo Jesus, nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Ou seja, nós cremos, recebemos esse sacrifício, fomos purificados por Ele, e então selados para vivermos um outro tipo de vida. Um evangelho que tem ganhado força nos nossos dias, mesmo que disfarçadamente, e tem causado tanto dano quanto o evangelho da prosperidade causou. É o evangelho que diz que você pode salvar a si mesmo. É só você desenvolver uma série de técnicas que você vai ser um ser humano melhor, que você vai ganhar mais, que você vai ser bem sucedido, que você vai ser admirado, que sua família vai ser curada. Qualquer técnica que exclua Jesus não vem de Deus. Ela pode ser útil para o seu trabalho, ela pode ser útil para a sua vida parcialmente, mas só o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a redenção do homem. E parece algo muito óbvio, mas mais do que nunca o óbvio precisa ser dito. Tem gente que não escuta o pastor, não escuta o ensino bíblico, não abre a Bíblia para ler, mas paga milhares de dólares e de reais para estar diante de um coaching. E eu não quero aqui demonizar os coaches, não tenho nada contra coach. Já teve uma coach maravilhosa na minha vida, uma treinadora que me ajudou a perceber melhor as minhas habilidades. Mas o meu caminho até Deus é Jesus Cristo. Quem pode sarar a minha casa é Jesus Cristo. Quem pode convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo é Jesus Cristo. Quem pode nos transformar em flechas acesas, incendiando uma geração para avivamento, é o poder do Espírito Santo.
É o Senhor, sem mim nada podeis fazer. Nada. Ele deixou claro. Então tudo que te apresenta uma alternativa ao nada, sem mim nada podeis fazer, é um grande engano do inferno. E nós estamos chegando no tempo que Deus está separando os bodes das ovelhas. Resolve logo qual rebanho que você vai fazer parte, porque Ele está fazendo separação. E aí a gente olha para as instruções do apóstolo Paulo, que está ensinando a igreja em Colossos, que está nascendo, e ele traz para nós, tantos séculos depois, a palavra de Deus tem esse poder. Será que o apóstolo Paulo sabia que ele estava escrevendo não apenas para a igreja em Colossos, mas que ele estava escrevendo para a igreja aqui em Massachusetts? Será que ele sabia? Eu não sei se ele sabia, eu só sei que é a palavra de Deus. E ela, através dos séculos, está aqui dizendo para a gente: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Perceba, o que ele está falando aqui para aqueles novos convertidos, pessoas que haviam nascido de novo. Então eles já tinham nascido de novo, porque começa falando: olha, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Ele está falando com quem crê, está falando comigo e com você, certo? Aí ele fala assim, ó: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. O fato de você ter nascido de novo não te livrou da sua carne, não te livrou da sua vontade. Então, se você não dá comida para o seu espírito, não tem meio termo. À medida que você deixa o espírito morrer de inanição, não estou falando do Espírito Santo, estou falando do seu espírito, morrer de inanição pela falta de nutrientes, pela falta de oração, pela falta da palavra, pela falta da comunhão com os santos, você está nutrindo a sua carne. Não se engane. Se você não trabalha para Deus, você trabalha contra Ele. Então o apóstolo Paulo está alertando a igreja em Colossos e está alertando a nós aqui hoje: façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Nós evangélicos nos gabamos de não ser idólatras. Mentira, somos idólatras. Adoramos nomes, adoramos títulos, adoramos posições, adoramos mamon. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Como que nós conhecemos o Criador? Jesus nos reconciliou, abriu a porta que dava acesso a Deus, que nós não poderíamos abrir pela nossa própria condição. Te entregou a chave de casa. Você agora é filho. Pode voltar. A casa da chave está na sua mão. Pode voltar. Você não precisa mais de um sumo sacerdote, porque eu fiz o sacrifício. Jesus disse: eu fiz o sacrifício. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Pode entrar, passa por mim e entra de novo para uma comunhão com Deus. Só que a gente não entra. A gente quer ouvir a palavra das pastoras, do pregador do YouTube. A gente quer se relacionar com Deus através de terceiros.
Deus instituiu a liderança para que o rebanho não fique sem pastor. A liderança da igreja está submetida ao cabeça, que é Cristo. E são anjos que o Senhor coloca para orientar o rebanho. Na verdade, se a gente pensar bem na dinâmica do pastor, do rebanho, nós como líderes e pastores somos os cachorros. Já viu o funcionamento do cachorro no rebanho? Ele fica... O rebanho está indo para um lugar, o cachorro vai lá e assusta o rebanho. E o rebanho... né? O pastor vai na frente, liderando o rebanho, cuidando do rebanho, mas os cachorros vão auxiliando o pastor. Então, a grande honra é a gente carregar o nome de pastor, porque na prática, a gente é um bando de cachorrão, latindo para vocês alertar para a vida, para tirar vocês dos abismos. Mas os nossos olhos, todos nós, ovelhas e cães, estamos submetidos ao sumo pastor. O Senhor é o Senhor, mas a gente não quer saber quem Ele é. A gente só abre a Bíblia quando vem na igreja no domingo. E olhe lá, que se passa no telão, você não precisa nem de abrir a Bíblia. Nós não temos a prática da leitura bíblica. A prática da leitura bíblica, gente, não é para dar o check no devocional, não, e para se sentir melhor do que o outro que nunca leu, não. A prática da leitura bíblica é querer conhecer o amado da sua alma. É querer entender o caráter de Deus, como Ele pensa, como Ele age. E à medida que nós vamos nos expondo à palavra de Deus, essa palavra vai nos confrontando, essa palavra vai mudando a nossa mente e vai produzindo fruto em nós, pelo poder do Espírito que a vivifica. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. É você mesmo que tem que fazer morrer. Ah, mas o Senhor não me libertou, né? Não, Ele já te deu tudo que você precisa quando Ele te selou com o Espírito. Quando Ele te selou com o Espírito e te cobriu com a sua graça, Ele te capacitou a vencer o pecado. Mas tem um tanto de crente picareta que fala assim: não tenho tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para o Instagram, tem tempo para o Facebook. A gente tem tempo para tudo. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para passear, tem tempo para assistir o último filme, tem tempo para fazer isso tudo, mas não tem tempo de se relacionar com Deus. Porque a oração é a parte que você fala com Ele, e a palavra é a parte que Ele fala com você. Não há relacionamento sem diálogo se você não tem uma vida de oração, se você não está crescendo em oração e em comunhão com a palavra. Eu vim aqui te falar: você não conhece a Deus. Você precisa entender, o relacionamento precisa de diálogo. Você fala e você ouve, e quanto mais você fala e ouve, mais você fala e ouve, mais você conhece a pessoa com quem você está lidando. Vem cá você, minha linda. É você. Muito prazer. Qual que é o seu nome? Gislaine. Você é casada ou solteira? Casada. Tem filhos, Gislaine? Tem, uma menina. 22 anos. Nossa Deus, uma menina é mãe de outra. 22 anos a Gislaine. Está aqui há quanto tempo, Gislaine? 25 anos. Obrigada. O nome dela é Gislaine. Ela está aqui na América há 25 anos. Vocês sabiam que ela tem uma filha de 22? Uau, 22 anos. Ela é casada. Eu conheço a Gislaine? Não basta informações sobre Jesus. O apóstolo Paulo está falando: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Você não se tornará semelhante a Jesus se você não o conhecer. Se você não tiver comunhão com Ele, conversa com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com Ele e Ele comigo. Cear junto na cultura judaica fala de ter relacionamento. Por isso que Jesus era tão criticado quando Ele se assentava com pecadores. Não era só, não era uma refeição partilhada. Ele era amigo. Ele comia porque era amigo. Era essa leitura que a cultura judaica fazia de Jesus. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser seu confidente. Ele quer ser a porta.
Ele quer que você dependa dele em tudo, porque ele te caminha para a vida. E como é que a gente está vivendo, gente? A gente está vivendo muito aquém disso. Não haverá avivamento enquanto cada crente não desenvolver esse relacionamento com Deus. E o que esse relacionamento faz? Muda a nossa vida. Muda a nossa vida. Por isso que você conhece um tanto de gente que está dentro da igreja, mas é mentiroso, mau caráter. Você conhece um tanto de gente que está dentro da igreja e dá o calote, pede dinheiro emprestado e nunca mais devolve. Você conhece um tanto de gente que está na igreja que dorme com o namorado. Você conhece um tanto de gente que está dentro da igreja que você vê isso diante dos seus olhos. Oi, fulano, você é uma bênção, graças a Deus. A pessoa vira as costas e você fala assim: você sabe o que está acontecendo com a filha dela? Isso é fofoca, maledicência. Gente que fala que é crente, que veste roupa de crente, que vem na igreja todo domingo, é dizimista e ofertante, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada a ver. Não parece com Jesus, não tem cheiro de Jesus, não tem atitude de Jesus, não está nem perto. Eu também não. Estou nem perto. Mas você vê, quando você vê um transatlântico, você vê um transatlântico, né? E você vê o projeto dele. Você tem que ser pelo menos o projeto. As pessoas têm que olhar para você e ver pelo menos um projeto de Jesus Cristo. Pelo menos uma nuance, o desenho, a forma parecida. Vai ser assim, ó. Isso aqui é assim que está planejado. O transatlântico. A gente só vai se tornar transatlântico quando a gente o ver como ele é. Quando a gente olhar para a face dele. Finalmente nós vamos ser como ele é. Mas até lá, o arquiteto está aperfeiçoando cada traço. Está desenhando cada forma. E as pessoas que estão do seu lado estão assistindo a sua transformação. Sabe por quê? Porque é uma transformação que nós não conseguimos fazer em nós mesmos. Aquela maçã que foi usada aqui na cena, era de verdade, gente? E por que você sabe que não era de verdade? Pelo barulho que ela fez quando caiu no chão. Ela é leve. Se você pegar um fruto de verdade, um fruto de plástico que é muito bem produzido aqui na América, você olha para os dois, se você olhar, tem uns que você não consegue discernir qual que é o de verdade. Se você não pôr a mão, se você não sentir o cheiro, se você ficar só olhando, você não tem condição de saber o que é fruta de verdade, o que é flor de verdade e o que é fake. Assim está a igreja hoje, a instituição. A instituição, não estou falando da noiva. A noiva está se vestindo de linho fino. A noiva está com as lamparinas acesas. A noiva está com saudade do cordeiro, do noivo. Ela está almejando pelo noivo, não para ficar livre da bagaça, mas porque tem saudade dele. Ela quer o casamento. Gente, eu descobri que eu queria casar com o João o dia que eu não queria dizer tchau. O dia que ir no portão, abraçar e dizer até amanhã ou até sábado que vem era doloroso. Eu não queria ir para minha casa e ele para a casa dele. Eu queria ir para nossa casa. E é isso que é avivamento. Quando a noiva estiver clamando pelo noivo, por quem ele é. E não para ficar livre da bagaça que está ao nosso redor. Porque tem um tanto de crente falando: ora vem, Senhor Jesus. Mas não é nada sobre o noivo. É para escapar. O apóstolo Paulo continua falando. Nossa nova vida. Nessa nova vida, me ajuda, Senhor. Não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Não interessa o carro que você dirige, não interessa o bairro que você mora, a casa que você mora, o status que você tem, quanto que você ganha, a sua conta no banco, não interessa o seu emprego, não interessa o seu título, não interessa se você é o faxineiro da igreja ou se é o pastor da igreja, não interessa, porque Cristo é tudo em todos. É sobre Ele, não é sobre nós, é sobre Ele. E Ele continua.
Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se. O que é se revestir, gente? Se cubra de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Quero só abrir um parênteses: amor não é simpatia, amor não é afinidade. Amor é você fazer ao outro exatamente o que você gostaria que fizessem a você. Você não precisa de gostar para amar. Trata o outro com a dignidade. Você gosta que falem mal de você pelas costas? Então não fale mal de ninguém. Você gosta que as pessoas, sem conhecer a sua história, ou mesmo conhecendo, exponham a sua nudez para quem não se importa com você? Então não faça o mesmo. Você gosta que te traiam? Então não traia. Você gosta que mintam para você? Então não minta. Você gosta que te roubem? Então devolva o que você pegou emprestado. Você gosta que te enganem? Então não engane. Amor é aquilo que Deus deu para a humanidade quando a gente não tinha condição nenhuma de conhecer nada, de perceber nada e de corresponder a nada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Ele nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Por isso que quando Jesus disse: ora, perdoa aqueles que vos perseguem, ora, perdoa os seus inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, é porque é possível. Porque não depende do seu sentimento. Você não é cativo pelo seu sentimento. Você é marcado pelo Espírito Santo, que te habilita, que te capacita a vencer a sua carne e a sua vontade. Tem tanta gente que está falando aí, a gente está tendo que lidar com o evangelho falso e o evangelho da hipergraça. Então assim, ó, Jesus já morreu, já pagou, né? Deixa eu viver a vida. Oba! É isso que a palavra diz, gente. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Por que então quer ter essa brigaiada nas redes sociais? Para falar se a teologia de um está certa e a teologia do outro está errado. Soberba. Orgulho. Quando você não entende a multiforme graça e sabedoria de Deus e a diversidade do corpo. O meu cotovelo é completamente diferente do meu dedo mindinho, mas são parte do mesmo corpo. Quando nós nos achamos superiores, nos desviamos de Deus. Porque quando o meu dedinho sofre, todo o meu corpo sofre. Se o dedinho do meu pé for amputado, eu vou ter problema de equilíbrio. Vocês sabiam disso? Mas a gente age, né? Quando você vê os crentes se degladiando. Outro dia eu fui ler os comentários de uma pessoa e tinha um não crente falando assim: eu adoro os barracos gospel. Que tristeza. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Eu acho que está muito claro aqui nesse capítulo 3 de Colossenses como Deus quer que a gente viva a nossa vida. Algumas pessoas falam: não, porque nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Essa carta de Paulo mostra claramente que a lei não é capaz de nos salvar, mas ela era um aio, ela é um moderador, que hoje nós chamamos de santificação. Então certamente nós não, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue cumprir a lei, a gente não consegue obedecer sempre, a gente não consegue ficar sem pecar. Mas somos habilitados e moderados
pelos preceitos da palavra de Deus, expressos aqui pelo apóstolo Paulo, de uma forma muito clara, no Novo Testamento, que nós não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Ou seja, uma vez que a graça entrou, foi compreendida, nos deu acesso a Deus, fomos perdoados, selados com o Espírito Santo para a santificação, nós agora andamos em um novo e vivo caminho, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. A vereda do justo é como luz da aurora. Sabe como é a luz da aurora? Ela começa pequenininha, baixinha, depois ela vai brilhando, 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 até ser meio-dia. O sol a pino toda a sua claridade. E é essa a vida do justo. A gente pode começar pequenininho, mas à medida que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nós, nós estamos nesse crescimento de relacionamento. Nós vamos conhecendo mais o Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia todo dia. Você larga para lá as porcariadas que não te dá crescimento nenhum. Você deixa as coisas de lado, aquele tanto de coisa na internet que você não precisa, tantas horas perdidas em acessos e posts e coisas vazias, e você dedica parte do seu tempo a conhecer o amado da sua alma. É impossível você continuar do mesmo jeito. Quando nós permanecemos na igreja do mesmo jeito, depois de anos e anos e anos, é a evidência de que a gente é joio. Tem um aspecto do trigo, mas quando o vento bate, não curva. Não curva. E quando você esfrega, é só palha. Não tem comida dentro, não tem trigo, não tem alimento, não tem pão. Caráter cristão. Os cristãos são parecidos com Cristo. Isso é avivamento. A gente viu isso claramente aqui. Eu acho que pelo texto, eu não preciso de explicar nada. O apóstolo Paulo foi muito assertivo. Ele falou que você tem que se despir do velho homem e se revestir de uma nova natureza. E o padrão é o modelo de Cristo. E que tem certas coisas que é você que tem que fazer. Você tira os entulhos, os que você gosta. Que o sangue de Jesus vem e Ele nos purifica de todo pecado. Mas a gente vai lá, olha alguma coisa que ficou para fora. Ai, mas eu gostava tanto dessa jarra. Põe para dentro. Como a gente está fazendo isso? Quando você pensa que não, você está vestido de crente, mas dentro de você está do mesmo jeito, está tudo entulhado. E a palavra de Deus diz assim, lá em Efésios 4, 30 e 32, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se, mais uma vez, agora aos Efésios. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, a questão aqui é a obediência. Se você foi perdoado, você crê em Jesus Cristo, você crê que Ele é o Filho de Deus, você confessou isso com seus lábios, você recebeu o selo do Espírito Santo, você tem a Bíblia, graças a Deus a gente ainda tem acesso à Bíblia. Isso não vai durar para sempre. Vai pondo lá dentro de você, vai decorando, vai pondo lá dentro de você. Porque vai chegar um tempo que você vai desejar ter uma e não vai ter. Você tem a Bíblia, você vive numa nação que o nome de Deus está na nota. Com todos os problemas que a América já vive. Você tem liberdade de crer no Deus que você crê. E você vai ter isso protegido pela Constituição do seu país. Então aproveita. Aproveita o privilégio que muitos da mesma igreja, do mesmo corpo, não têm mais. À medida que você vai colocando isso para dentro, à medida que você vai se relacionando com Jesus, Ele vai te confrontando pessoalmente. Sabe aquele confronto tete a tete? Aquela coisa que o Espírito Santo vai falando com você assim, ó, que não tem jeito de não produzir fruto. Aquilo te modifica para sempre. E aí quando você pensa que não, você olha para trás e fala assim, você olha para frente e fala assim, nossa, eu ainda não sou a pessoa que eu quero ser.
Mas quando você olha para trás, você vê que você não é mais aquela pessoa que você era. Essa é a obra do Espírito Santo. E nós entristecemos o Espírito de Deus, apagamos o Espírito de Deus, quando priorizamos outros entulhos e pegamos para o nosso coração falsos deuses, como fosse a solução da nossa vida. Se eu tiver mais dinheiro, coisa nenhuma, tem gente milionário. Steve Jobs não pôde salvar a própria vida dele. Mas a gente ainda acredita no dinheiro. Mais do que nós acreditamos na palavra de Deus, mais do que nós acreditamos no projeto de família. A gente coloca os nossos filhos para Moloque ou para Mamon. Porque não pense que Mamon também está tendo filho sacrificado no altar dele, não. Porque quando você fica fora de casa, seus filhos crescem de qualquer jeito, sendo doutrinados nas escolas, em toda parte do mundo, a agenda é a mesma. Ele fica não sei quantas horas, aqui na América, quantas horas as crianças ficam na escola? 6 horas, 7 horas, 8 horas. E as poucas horas que eles estão acordados com a mãe deles em casa, a mãe está exausta do dia de trabalho, o pai está impaciente porque trabalhou igual um jumento. E aí é mais fácil dar o tablet. Você está entregando a educação e o discipulado dos seus filhos para o capeta. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você discipula os seus filhos, você ora com seus filhos, você jejua para os seus filhos, eles ainda podem se tornar presa fácil do inferno, pelos desejos e a cobiça do próprio coração deles. Eu quero te dizer uma coisa. Não apenas ensine os seus filhos no caminho, não apenas traga eles para a escola dominical, não apenas põe eles para jejuar, mas geme por eles até eles nascerem de novo. Porque filho de crente não é crente. Filho de crente nasceu num ambiente favorável, mas ele precisa nascer de novo. Em nome de Jesus. E você, pai e mãe, vocês são responsáveis por esse novo nascimento. Vocês vão ser o primeiro ministro do Evangelho que vai plantar essa semente. E rega com lágrima e oração, para que o Espírito de Deus faça a obra de convencimento. Acredita em mim, você não vai querer ter um filho desviado do Evangelho. E finalmente eu queria compartilhar com vocês uma história que está lá em 2 Samuel 13. Abre aí. 2 Samuel 13. Eu vou ler de 3 a 5. Se for pôr aqui no telão, é a nova versão transformadora que eu estou usando, a NVT. Segundo Samuel 13. Uma das histórias, um dos capítulos mais bizarros e tristes da palavra de Deus. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Aminon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Aminon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finge que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela o sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele a seus servos, e todos saíram. Então Aminon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. E quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu:
venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel, não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel? Por favor, fale com o rei, e ele permitirá que você se case comigo. Mas Aminon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, violentou-a. Você já conhece essa história bizarra? Que loucura! Que loucura! Que insensatez! A moça chegou a falar para ele: não se faz assim em Israel. Fala com o nosso pai. Porque eram filhos de mães diferentes. Podia haver um casamento entre eles se o rei permitisse. Mas eu quero te chamar a atenção para Jonadab. Se nós queremos avivamento, nós não podemos nos trancar nos nossos guetos. Nós precisamos transbordar. A gente vem na igreja, a gente aprende, a gente se abastece, tem algo que é liberado na adoração coletiva, na comunhão dos santos, que não é liberado lá no seu quarto individualmente. Tem algo que é poderoso quando a igreja se une como um só corpo. Por isso que tem tantas divisões entre as igrejas, porque isso, como a gente viu a encenação aqui, quem é que faz, né? Quem é que faz? Quem é que planta isso? Mas há algo diferente que é liberado quando a igreja está junto, muito mais do que quando a gente está no individual. E isso é poderoso. Mas não é para a gente se fechar no gueto gospel. É para a gente receber e transbordar. Receber e transbordar. Receber e transbordar. Transbordar fala de romper os limites. Se eu transbordar esse copo, vai sair por todos os lados. E a igreja existe para isso. O Senhor enche para a gente ir saindo por todos os lados, procurando aqueles a quem Deus ama e que estão cativos de Satanás. Mas eu quero te dizer uma coisa: de quem você tem recebido conselho? Muitos dos nossos pecados são fortalecidos de acordo com os nossos amigos íntimos. Você tem que ser o melhor amigo do perdido. Você tem que ser o cara mais leal. Se alguém te contar um segredo, você vai guardar esse segredo. Você vai ser conhecido por ser o empregado mais fiel, por ser a pessoa mais honesta, por ser a pessoa mais digna de confiança e por ser um amigo digno de ter os segredos guardados. Mas ele não pode ser seu melhor amigo, porque ele ainda não anda no conselho dos justos. E o que está acontecendo? Em nome de ficar bem com a turma, você está numa crise no casamento, aí vai pedir conselho para sua amiga divorciada. Hello? Eu cresci quando eu comecei a perceber quem amava Deus mais do que eu. E eu comecei a colar nessas pessoas. Tem alguma coisa acontecendo com fulana. Tem uma autoridade que flui da vida dela. Tem um amor que flui da vida dela. Tem uma doçura que flui da vida dela. E eu quero isso, Senhor. Eu quero ser mais parecida com Jesus igual ela é. Por isso que o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E à medida que eu fui andando com pessoas que queriam Deus, eu fui entendendo aquela sede, aquela fome. Não juntava para falar mal de ninguém, juntava para orar. Juntava para ler a Bíblia. Aqui, vamos aproveitar que a gente está aqui para ensaiar. Vamos buscar a Deus. E ensaio babau. Acabava todo mundo no chão, babando, pedindo perdão pelos pecados. Com quem você está andando? A gente fala que quer avivamento, mas está comendo lavagem com os porcos. O filho que saiu fora desejou as bolotas, mas a parábola não fala que ele comeu, não. Ele desejou, mas ele não comeu. Quando ele viu as bolotas dos porcos e viu que ele estava desejando aquilo, ele se lembrou de onde? Da casa do pai. Na casa do meu pai tem comida de verdade, então eu não preciso de comer essa aí não. Eu vou para a casa do meu pai, nem que seja para ser tratado como empregado. A gente não. A gente vai para o chiqueiro, senta lá e come com os porcos.
Ao invés de pegar outros funcionários que estão também desejando comer a comida dos porcos, fala, escuta aqui, larga esse emprego aqui, filho. Vão lá trabalhar lá com o meu pai, porque meu pai tem comida de verdade para você. Esse mesmo homem, Jonadab, toda a história, depois você lê o capítulo todo, se você nunca leu, se você não conhece essa história triste. Absalão planeja se vingar de Aminon. Só que tem um detalhe, gente, o texto fala pra gente que ele convidou todo mundo. Sabe se Deus, se Absalão não estava querendo matar Davi e os outros irmãos também? A gente nunca vai saber. O texto fala que ele insistiu muito com o pai dele para ir. Eu fico imaginando, depois a gente viu o que Absalão e Davi virou, né, gente? Mas eu tenho cá para mim, estou falando que a Bíblia está falando isso não, estou falando que eu, nas minhas imaginações e percepções, por que ele insistiu tanto com o pai para ir nesse banquete que ele ia dar para o pai e para os irmãos? Ele insistiu, e Davi falou assim, não, meu filho, eu não quero te ser pesado, e Absalão insistiu, quando ele viu que não dava, então tá bom, deixa os meus irmãos irem. E quando os irmãos chegaram lá, ele combinou com seus funcionários e matou o seu irmão, matou. E aí, voltam os outros irmãos fugidos, correndo, e Davi está desesperado pensando, porque uma notícia falsa chegou na frente falando assim, Absalão matou todos os filhos do rei. E aí, olha no capítulo 30, no versículo 30 do capítulo 13. Quando ainda estavam a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi, Absalão matou todos os filhos do rei, não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas, lançou-se no chão, seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse, não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Aminon. Absalão tramava isso desde que Aminon violentou sua irmã Tamar. Por que esse fofoqueiro não abriu a boca antes da tragédia? Por que esse asqueroso não falou assim, rei, vou te mandar a real, o senhor é meu tio. Seu filho Absalão está transtornado, porque o senhor não tomou nenhuma atitude contra Aminon, ele estuprou Tamar e ficou tudo por isso mesmo. Então ele está tramando matá-lo, o senhor fica esperto. Dá um jeito de resolver isso aí. Busca o Senhor, o seu Deus, e vamos apaziguar isso aí. Não, ele ficou caladinho. Ele já sabia o que estava rolando. Então eu vou te dizer uma coisa, Satanás sabe como envia um Jonadab para a sua vida. A pessoa do mau conselho, a pessoa que fala com você, que isso, ninguém está vendo, não tem nada a ver. Que isso, a gente tem que viver, aproveitar a vida. Nossa, a vida tem que ser leve, sabe? A igreja é tão pesada. Vai nos papos do Jonadab para você ver. Se nós queremos viver um avivamento, nós temos que nos unir com aqueles que creem nas mesmas coisas que você crê. Aqueles que acreditam na mesma coisa que você acredita. Tem um tanto de gente que depois da pandemia não voltou para a igreja não, porque a igreja tem um tanto de hipócrita. E o mundo tem só gente honesta. O inferno está assim de gente bacana, ó, gente legal. Hipócrita tem em todo lugar. Fala uma coisa e faz outra, que é isso que é o hipócrita. Será que tem muito hipócrita na igreja ou será que nós também somos? Quando a igreja fica um lugar que você não pode frequentar porque você se acha muito espiritual e fala, você via Deus em casa mesmo, você está sendo enganado por um Jonadab, querido. O Jonadab que mora dentro de você mesmo, da sua própria alma, que não te diz as verdades na hora que tem que te dizer. O que Jonadab tinha que dizer para Aminon? Você está doido? Ela é sua irmã? Está desejando ela muito assim? Então pede ela em casamento, vai diante do seu pai, ele não é o rei, ele não pode liberar para ela ser sua esposa? Vai lá, procura o rei, abre o seu coração para o seu pai e fala com ele, eu estou desejando me casar com Tamar, me dê a sua bênção, me dá a sua permissão. Não, mas esse filho do inferno falou com ele assim, aqui, vamos armar uma situação. Finja-se de doente. Já começou por aí, fingir? Mandou você fingir? Finja-se de doente. Peça para o seu pai. Ele não precisou nem de completar, porque o próprio coração já estava inclinado. Sabe aquela sua amiga? Ela não precisa nem de completar. Não, e ela ainda fala, não, mas eu não mandei você fazer isso.
Você fez porque quis. Eu fico imaginando o Jonadab. Você tá doido, Aminon? Eu falei só para você trazer a sua irmã aqui para ela fazer um bolo para você. Você que quis violentá-la. É bem a cara do diabo. Agora, a Bíblia fala que nós somos tentados segundo a cobiça do nosso coração. Então, gente, você já notou que duas pessoas que têm a mesma tendência colam uma a outra? Vocês já notaram? Parece que tem um imã assim. Um fofoqueiro chama outro fofoqueiro. O cara que gosta de surrupiar chama o outro enganador. É incrível. Parece um imã do inferno, assim, junta. E eu quero te dizer uma coisa. Se você não identificar que aquela pessoa que você está caminhando junto está te distanciando de Deus, e não tiver coragem para romper com isso, o avivamento vai rolar. Porque Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Mas você vai ficar de fora. Você vai com os bodes. Você vai com aqueles que falam: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu expeli demônios, curei enfermos. Fica longe de mim, não te conheço. Eu não te conheço. Gente, essa palavra é para crente e crente pentecostal. É, porque os reformados não acreditam em... Não é bem assim, demônio. Dependendo da linha, não acredita na continuidade dos dons. Não, os dons foram uma coisa só para Pentecostes. Tem uma linha de irmãos, são primos não, são irmãos que pensam assim. Agora Jesus fala que aqueles que vão chegar perto dele e falar: eu expeli demônio em teu nome. Ele não falou que tentou expelir, não, falou que expeliu. Curei enfermo, profetizei. É para nós. Hashtag fica a dica. E vão ouvir: fica longe de mim, eu não te conheço. Conhecimento não é só saber o nome. Conhecimento não é só saber informações sobre. Jó falou: antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o meu Redentor vive. O avivamento virá. E eu não quero ficar de fora. Às vezes a gente olha as notícias. Eu me lembro quando houve o resultado das eleições no Brasil. E eu postei assim no meu Instagram: no trono não há alternância de poder. Segue o plano. Qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano? O plano é que Jesus vai ajustar todas as coisas. O plano é que não haverá mais choro, nem pranto, nem morte. O plano é que todo joelho se dobrará diante dele. O plano é que haverão novos céus e nova terra. Esse é o plano. Mas as pessoas estão tão focadas naquilo que elas pegam, naquilo que elas veem, naquilo que elas ganham, naquilo que elas compram, que elas se distanciaram de Deus. Isso evidencia quem é o Deus dessas pessoas. E pasmem, eu sou seguido por 99,9% de crentes. Crente é que me segue nas redes sociais. Um ou outro incrédulo. Cristãos de todas as denominações, inclusive cristãos católicos. Que Deus é esse que a gente confia? Que Deus é esse que a gente conhece? Você pode entrar com uma bicicleta dentro de uma garagem a vida inteira, ela não vai virar um carro. Você pode entrar na igreja a sua vida inteira, isso não faz de você um cristão. E nós precisamos deixar Deus ajustar o nosso caráter. Nós precisamos deixar que esse selo que nos separou para o dia da redenção, que esse Espírito com o qual nós fomos selados, que Ele nos anime, que Ele nos desperte, que Ele nos nutra, que os nutrientes da vida venham dele, até que o fruto dele se manifeste em amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio.
são mais do que virtudes do caráter, fruto do Espírito. Agora perceba, tem coisas que cabem a nós. Nós não podemos santificar a nós mesmos, mas nós podemos nos revestir da nova natureza, deixar o ambiente propício para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso caráter. Pela simples presença do Espírito Santo, nós já sabemos discernir entre o que é bom e o que é mal. E às vezes a gente sabe que é mal, mas a gente continua. A gente sabe que a conversa não está edificando, mas a gente continua. A gente sabe que o filme, o seriado, está plantando conceitos do inferno dentro de nós, mas a gente assiste até o último capítulo. A gente come da mesa de Satanás. E minhas irmãs, a gente tem que se assentar da mesa onde Jonadab está sentado. Se levante dessa mesa. Termine esse namoro. Peça perdão para os seus pais. Tem coisas que você sabe que você precisa fazer. Você vai continuar amando Jonadab, orando por ele, mas você não vai mais buscar nele conselho, que ele não tem nada para te dar. Por enquanto não. Nós temos que saber como nos relacionar em todos os meios que a gente anda. Jesus entrava em todo lugar, mas onde ele entrava, ele transformado. Ele não era modificado. Judas veio trair Jesus com um beijo. E Jesus fala: aqui vens, amigo. Jesus não estava sendo irônico. Ele estava dizendo claramente: o que você está fazendo não muda quem eu sou. A água que afunda o barco é a água que entra, não é a água ao redor. Você pode estar em qualquer lugar, mas dirigido pelo Espírito Santo de Deus, buscando o conselho daqueles que caminham maduros na fé, que você já enxerga a vida de Cristo nele, que você já vê os frutos nele, você conhece os bastidores, você sabe aquela pessoa que fala: ô, gente, vamos mudar o rumo dessa prosa? Essa aí que serve para ser seu amigo, ó. Aquele que fala assim: ô, minha irmã, essa sua atitude não está glorificando a Deus. Sabe? As irmãs que têm a coragem de dizer a verdade. Sabe as irmãs que falam assim: minha irmã, vem aqui no cantinho comigo, deixa eu te falar uma coisa. Deus é justo, mas essa calça... Esse é seu amigo. Esse é seu amigo. O que gentilmente, amorosamente te fala a verdade. Mesmo que doa na hora, mesmo que machuque na hora, tenha certeza. Esse é seu amigo. O que te vê indo para o abismo e te alerta. Esse é seu amigo. Se nós queremos ter o nosso caráter transformado, gente, não começa no fogo, não. Começa no fogo. Para pôr fogo numa floresta, basta uma bituca de cigarro. Para quebrar a escuridão densa, basta alguém acender a luz, o pau de fósforo. Quebrou a escuridão. Começa dentro da sua casa. Começa no seu devocional. Começa mudando as coisas que você sabe que precisa mudar. Remover as coisas que você sabe que precisa remover. Traz esse computador para a sala onde todo mundo passa toda hora. Põe todos os bloqueios que você pode colocar nele, contra avisos pornográficos. Busca a ajuda do terapeuta, busca a ajuda do pastor, busca a ajuda de um homem maduro na fé. Se você é homem, uma mulher madura na fé, se você é mulher. Nós não caminhamos sozinhos. Por isso que Deus estabeleceu a igreja. Juntos a gente pode ir até mais devagar, mas a gente vai mais longe. Que em nome de Jesus, o Espírito de Deus
no qual nós fomos selados. Que ele não seja apenas um selo, que ele seja uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que ele te movimente, que ele sacie pessoas através da sua vida. Que em nome de Jesus, porque às vezes eu falei com você aqui, você pensou em um tanto de gente que pode ser o Jonadab da sua vida. Mas põe um espelho diante de você. Às vezes você é o Jonadab. Deixa Deus mudar isso, minha irmã. Feche os seus olhos. Deus, nós te bendizemos nessa noite. O Senhor tem nos ensinado tanto durante todo esse dia. E Senhor, nós não queremos desprezar as tuas pérolas. Nós não queremos pisar as pérolas que o Senhor tem liberado sobre nós nesses dias. Nós queremos recolher uma a uma e fazer dela um colar, um adorno para o nosso pescoço. Espírito de Deus, nos perdoe pelas vezes que nós entristecemos o Senhor, apagamos a tua obra, arrogantes, cobiçosos, estamos dirigindo as nossas vidas. Nos perdoe, Espírito Santo, e nos aviva, nos vivifica, nos modifica. Joga luz naquele quarto escuro do nosso coração, Senhor, aquele que a gente não quer abrir porque é desconfortável. Joga a tua luz e faz a tua faxina. Coloca em ordem o que o Senhor precisa colocar em ordem. Põe para fora os entulhos que precisam ser lançados fora. E ó Deus, em nome de Jesus, que a tua obra em nós seja uma pequena chama acesa, até que muitas chamas acesas, pequenas chamas, coloquem em chamas o país. Aviva-nos, Senhor. Nós precisamos de um avivamento, e que esse avivamento comece no nosso coração e no nosso caráter, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.